Olá, turminha, parte 2 do vídeo. Agora nós vamos falar sobre a reprodução das angiospermas. Elas podem se reproduzir de duas formas, né? Assexuada ou sexuada. Ambas as formas apresentam vantagens evolutivas e para o cultivo de plantas de interesse do ser humano, que vai ajudar aí na botânica econômica. Então vamos lá, os tipos de reprodução. Assexuada. Diversas angiospermas podem se reproduzir assexuadamente de forma natural por propagação vegetativa. Anote isso, propagação vegetativa. E o que é isso? Consiste no desenvolvimento de gemas presentes em diversas partes da planta, como raiz, caule e folhas, que são os órgãos dessa planta. Então, a reprodução assexuada de plantas pode ser realizada de maneira artificial, como na cultura de tecidos in vitro. Então, essa é uma vantagem, como eu já falei, essa reprodução assexuada traz uma vantagem aí para a botânica econômica. Já a reprodução sexuada nas angiospermas, a estrutura que participa aí vão ser as famosas flores, característica evolutiva desse grupo de plantas. E isso vai dar uma diferença de distribuição sensacional, porque elas foram modificadas ao longo do processo de evolução. E aí as flores, elas vão servir para dispersar ainda mais, né, essas plantas no ambiente. Então as flores são formadas por um pedúnculo ou pedicelo, no caso de uma inflorescência, que nós vamos estudar mais à frente, receptáculo, que é a base da flor, no qual vão se inserir aí os verticilos florais e os verticilos florais, como já dito. Os verticilos florais são o gineceu, o androceu, a coroa e a cálice. Então aqui nós conseguimos perceber todas essas estruturas já faladas, certo? Que é uma parte anatômica da flor. Pessoal, os estames são os esporófilos masculinos. Os estames que em conjunto vão formar esse androceu, que é o masculino, são microsporófilos, né? São estruturas aí que portam um ou mais microsporângios. Cada estame é constituído de um conectivo. Olhe na sua imagem aí no livro. Esse conectivo está entre dois compartimentos das anteras. Veja só aí no seu livro. E de cada uma estrutura filamentar delgada, o filete, o qual conecta as anteras à flor. Prestem atenção nisso. Bom, anteras são geralmente bilobadas, contendo 4 microsporângios ou sacos polínicos, em 2 pares. Nos sacos polínicos vão existir células diploides, que por meio de meiose redutiva, origina micrósporos haploide, já trabalhamos isso também. Esses micrósporos iniciam a formação do gametófito masculino no interior da parede do esporófito. Então, é um desenvolvimento endospórico, originando os grãos de pólen, que vão permanecer no interior do esporângio até a época da reprodução, que nós vamos ver o ciclo já. Então, aqui está um esquema de tudo que eu falei, da antera, do conectivo, do filete, anatomia, para você ter noção onde fica o grão de pólen e também uma imagem aí de uma flor real. Bom, esse grão de pólen contém uma parede dupla e resistente. A externa denomina-se exina. Ela é composta por esporopolenina e a parede interna denomina-se intina, tá? Ó, preste atenção, parede externa, exina. Parede interna, intina, tá? É composta por celulose e pectina. A cobertura do pólen das angiospermas normalmente apresenta óleos, pigmentos e algumas enzimas. Cada grão de pólen vai possuir 2 núcleos, um vegetativo e um gerador. Ambos são haploides, tá? Germinação do pólen, com a sua germinação, forma o tubo polínico, que é importante para a reprodução. Então, observem aqui,
Olhem a estrutura do núcleo gerador e do núcleo vegetativo. O núcleo gerador é na parte superior ali, e a entina e exina aí que são as paredes. É perceptível nessa imagem aqui onde está a sua localização, tanto da parede da exina quanto da entina. Certo, turminha? Então, anotem esses nomes aí. Falamos dos... Agora nós vamos falar dos carpelos, que são esporófilos femininos. Desculpa, dos estames, né? Agora nós vamos falar dos carpelos, que são os esporófilos femininos. Então, os carpelos vão formar o gineceu da flor, esporófilos femininos. Cada flor pode conter um ou mais carpelos, que podem ser separados ou fusionados, isso vai depender de cada flor. Os carpelos podem se subdividir em 3 partes principais: estigma, estilete e ovário. O estigma, atenção, é a porção apical. É onde o pólen vai ser depositado na polinização, certo? Então, aqui na região apical. Abaixo, o estilete, eixo de sustentação do estigma, por meio do qual vai crescer aí o tubo polínico e a parte inferior do carpelo. O ovário consiste na bolsa basal globosa que produz e armazena aí os óvulos. Quanto à origem evolutiva, os carpelos são folhas que se modificaram ao longo da evolução das angiospermas, dobrando-se aí de modo a unir 2 bordas para proteger os óvulos. Por isso que ele está nessa disposição aqui, tá? Placentação é o modo pelo qual os óvulos se dispõem na parte interna do ovário. E aí, o arranjo vai variar em diferentes grupos. Nós podemos ter a placentação parietal, que são os óvulos que nascem presos à parede do ovário. Axial, na qual os óvulos nascem de uma coluna central do eixo do tecido do ovário. A central livre, no qual os óvulos vão se fixar em uma dilatação do fundo do ovário. E a difusa, na qual os óvulos se distribuem em toda a superfície do ovário. Pessoal, aqui é uma representação de megasporogênese, onde você tem um óvulo. Esse óvulo vai dar origem aí à célula-mãe do megásporo, que é 2N, só que ele vai passar por um processo de meiose. Então, ele gera 4 megásporos mais haploides, então 4 megásporos N. No processo, 3 esporos vão se degenerar e vai sobrar um conhecido como megásporo funcional. Esse megásporo funcional, ele vai sofrer aí 3 mitoses. Então, você tem o núcleo dele aqui, ele sofre mitose 2, sofre outra mitose 4, outra mitose com 8, formando aí um saco embrionário. Então, esses são núcleos, certo? Esses 8 formando 8 núcleos, 2, 4 e 8 núcleos. Posteriormente, aqui, nós temos o saco embrionário maduro. No saco embrionário, você tem 3 núcleos ali formando os antípodas, 2 formando núcleos polares, tá? E 2 formando aí sinérgides, tá? E 1 formando a oosfera. Essa é a formação de um saco embrionário maduro, representação da megasporogênese. E sobre a polinização nas angiospermas, como eu já falei e volto a falar, foi muito importante para o processo evolutivo, porque eles conseguem aí atingir muito mais, dispersar muito mais através desse processo de polinização. Então, é o processo pelo qual os órgãos do pólen são transferidos aí aos estigmas dos pistilos após a abertura das anteras, tem que ter uma abertura.
Polinização, vários agentes, como falei, vento, anemofilia, insetos, entomofilia, pássaros, ornitofilia, morcegos, quiropterofilia, moluscos, malacofilia, água, hidrofilia e pelo ser humano, quando utiliza aí processos artificiais na polinização, por exemplo, para cultivar espécies. Então, as flores podem apresentar características específicas para seu tipo de polinizador. Gente, é por isso que elas dominam todo o ambiente terrestre. Existem vários agentes polinizadores para que elas se dispersem muito mais. Aqui você tem algumas características de plantas polinizadas por animais e pelo vento. Mas o interessante que eu chamo a sua atenção aqui é principalmente nessa parte onde fala que as angiospermas e os animais polinizadores eles passaram por um processo de coevolução. Isto é, os animais interferiram tanto na evolução das plantas e as plantas interferiram na evolução dos animais. Muito interessante isso aqui. As estruturas florais dessa forma tornaram-se aí incrivelmente diversificadas devido às pressões evolutivas do meio. Pessoal, autofecundação e fecundação cruzada. A autofecundação ocorre, o nome já fala, quando uma planta poliniza a si mesma, tá? Quando ela poliniza a si mesma, ela é uma união de gametas produzidos pelo mesmo indivíduo, e aí eu tenho um problema. Por quê? Eu não vou ter variabilidade genética. Eu reduzo a possibilidade de ter variabilidade genética. Isso é uma desvantagem para a evolução dos organismos, tá? Então, quanto maior a diversidade genética, maior a chance de adaptação a alguma alteração ambiental. Então, muitas plantas possuem gineceu e androceu no mesmo organismo. Isso vai aumentar a chance de autofecundação, porque eles estão muito perto. Então, as plantas desenvolveram ao longo aí da evolução mecanismos que vão garantem a fecundação cruzada, ou seja, entre gametas e organismos diferentes, porque a autofecundação aqui não é uma boa ideia. Eu não vou ter variabilidade genética. Por isso que tem mecanismo de fecundação cruzada entre as plantas, tá? Que é a dicogamia, que é o amadurecimento do ovário e do estames em épocas diferentes, tá? Existem dois tipos, protogenia, que os óvulos amadurecem primeiro, e a protandria, que é o amadurecimento dos estames, primeiramente. Bom, então eles, tendo esse amadurecimento em tempos distintos, tem a possibilidade aí de uma fecundação cruzada efetiva. Nós temos a ercogamia, ocorre em plantas que apresentam algum tipo de barreira física, e vão impedir os grãos de pólen de chegarem até o óvulo da mesma planta. Heterostilia, que é o caso de algumas plantas cujas flores variam quanto à posição dos estames e do estigma. Então elas não conseguem realizar essa autofecundação. E a incompatibilidade genética também é um fator aqui. Características apresentadas por planta cujo grão de pólen são incompatíveis com o pistilo da própria planta, né? Só conseguem fecundar flores diferentes. Isso é muito legal. Pessoal, para finalizar aqui o ciclo, então você vê a estrutura aí da antera, né? E do ovário. Então eu tenho aqui dentro do ovário, obviamente, o óvulo e a antera liberando o grão de pólen. A parte do megásporo que eu expliquei para vocês, o desenvolvimento dele. E aí eu tenho o grão de pólen realizando a fecundação, né? A oosfera aqui, os núcleos espermáticos, gametas N, fecundação, célula geradora de albúmen. Só que olha só, 3N, é a primeira vez que você encontra 3N, tá? Triploide, com um zigoto diploide. Então o embrião aqui, ele vai gera-se um embrião 2Ns, composto aí por um endosperma 3Ns, que você só vai ver de novo 3Ns triploide nesse ciclo reprodutivo, com a semente e o fruto do ovário. Há a germinação e aí o crescimento com todas as estruturas que nós já tratamos aqui, parte a parte. Certo, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula com o próximo conteúdo novo. Até mais!